Iniciando mais uma edição do Protagonistas, no programa de hoje vamos receber o professor Pedro Chaves, de 82 anos, ele que é doutor em Economia, fundador da Uniderp, ex-diretor do Colégio Massi e ex-senador da República. Antes de passar a fala ao nosso entrevistado, quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional pelo canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas redes sociais pelo @jd1noticias.com. Professor Pedro, muito bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar, valeu a pena a sua trajetória? Primeiramente eu quero dar um bom dia a todos e agradecer muito ao Danilo Costa, nosso amigo particular, pela oportunidade de usar esse importante espaço para falar um pouquinho da minha vida. Eu vou dizer que, olhando para trás, eu primeiro agradeço a Deus pela sua infinita generosidade. Eu sou uma pessoa bastante humilde, vim realmente de uns pais extremamente pobres, mas sempre trabalhadores, né? Com muita dignidade. Morei inicialmente na Vila Carvalho, depois eu fui crescendo. Foi através da educação que eu tive essa transformação. Eu consegui, na verdade, atingir esse ponto que você elencou. Eu hoje me sinto assim, muito feliz com tudo isso. O senhor começou em 1965 como professor, vendeu a Uniderp, depois o Colégio Massi e agora volta ao setor com a faculdade Insted. Essa associação com a educação é inquebrável? Ela é inquebrável e inquebrantável mesmo. É fundamental, porque está no DNA da família, né? A educação. Desde meus irmãos, a Terezinha, o professor Plínio, na verdade sempre gostaram muito da educação. E transferiram isso para nós. É o próprio DNA, como nós falamos, né? Isso é bastante importante. E sinto hoje, mais do que nunca, através da minha filha, que ela resgatou tudo aquilo que nós produzimos, não só na Massi, como no Cesup e a Uniderp. E hoje estamos retomando realmente esse passo maravilhoso. Realmente com um contorno diferente, né? Introduzindo inovações importantes dentro da instituição. Falando ainda sobre o Colégio Massi, foi ali que tudo começou. Exatamente. Como o senhor disse, com o senhor e sua família. Como que foi aquele período? Foi uma semente maravilhosa. Eu sentia que eu já era professor em Campo Grande, juntamente com meus irmãos, e havia necessidade de criar em Campo Grande uma instituição que pudesse polarizar realmente todos os alunos e fazer ele realmente um centro de aprendizagem. E isso foi bom porque a gente rompeu, né, tudo que existia. Foi uma inovação disruptiva. O que existia em Campo Grande eram escolas tradicionais. E ela veio com todas as inovações que todos conhecemos. Professor, ainda nessa época, havia uma certa rivalidade entre a Massi e o Colégio Dom Bosco, desde o esporte até a fanfarra. Como o senhor lidava com isso? Existia mesmo? Existia bastante forte uma concorrência. Porque quando nós entramos, o Dom Bosco e as outras escolas não esperavam que uma escola nova pudesse ocupar um grande espaço. Foi o que ocorreu. A gente inicialmente já tínhamos 1.000 alunos, passamos para 2.000 e chegamos a 4.500. E é óbvio que essa concorrência foi muito salutar para as duas, tanto para a Massi como para o Dom Bosco. Falando sobre a política, o senhor esteve no Senado. Quais as maiores lições que o senhor tirou de lá? Lá era mesmo o céu? Bom, fundamental no Senado foi, entre todos os projetos que eu aprovei, foi a reforma do ensino médio. Nós tínhamos um ensino médio engessado, antigo, que realmente era igual para todos os cursos. Hoje o ensino médio é direcionado. Você tem uma CNBB, que é, na verdade, uma estrutura básica para todo o país, e temos os itinerários formativos, onde o aluno escolhe a carreira que ele vai fazer. E assim é importante. 60%, na verdade, é a parte básica e 40% é a parte específica. O aluno que quer fazer medicina, por exemplo, ele vai escolher o itinerário formativo de ciências biológicas. Se ele quer fazer engenharia, ele escolhe engenharia e suas tecnologias. E é uma forma diferenciada, né? É um modelo realmente internacional. Então eu fiquei muito feliz com isso. Além disso, regulamentei a parte do Uber, eu fiz o novo código comercial, que está realmente em tramitação, quer dizer, a ponte bioceânica eu que aprovei, quer dizer, diversos projetos que foram muito importantes do impacto no país. Com toda a sua bagagem e experiência, que curso o senhor aconselharia hoje a um jovem, independente de vocação? Fundamental hoje é o aluno atender as suas vocações, mas a tendência maior é trabalhar na área de tecnologia, sabe? A tecnologia e suas informações
é fundamental porque ela vai levar realmente a patamares cada vez maiores. Ela não tem limites. Você nota o desenvolvimento tecnológico, não só do país, né, como do exterior. Estamos entrando agora no 5G, que é a internet realmente das coisas, e tudo é feito de forma conectada. Então eu aconselharia que se entrar em carreira nova é tecnologia. Agora tem aqueles quem tem aptidão também para medicina, né, e para outros cursos. Professor, o senhor acredita que a escola hoje tem maior peso na educação, na formação moral da criança e do adolescente? Eu acredito que tem escolas e escolas. Tem umas escolas que são extremamente vocacionadas para isso, né? Ela usa as metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista do processo. Então é fundamental que o pai saiba escolher a escola e ela oferece realmente todas essas condições. E é importante que o aluno entenda que ele sempre é o protagonista do processo de aprendizagem. Ele não aprende somente na escola, ele aprende em todo ambiente, em todo lugar. É a oportunidade dele aprender. Tem aluno que é visual, tem aluno que é auditivo, tem aluno que realmente tem diversas formas de aprender, isso que é importante. Então eu aconselharia sempre que o aluno e os pais escolhessem a escola que realmente ofereça as condições e a vocação que o aluno tem. Professor, vamos dar início agora à rodada de participações e a primeira pergunta é do Djan Barros, criador do Café com Negócios, graduado em Marketing. Quero agradecer ao Danilo pela oportunidade de fazer a pergunta sobre empreendedorismo para você, para o senhor que é um professor de empreendedorismo. Então vamos lá, direto ao ponto. Professor, qual é o segredo do empreendedorismo na educação? E qual a sua visão, já aproveitando, qual a sua visão do futuro da educação, do futuro do ensino? Essa é a minha pergunta e mais uma vez muito obrigado e é um prazer imenso estar aqui com vocês. A pergunta é muito inteligente, já. Eu acredito que o segredo do empreendedorismo está junto com a inovação. Falar só com o empreendedorismo, ele perde o seu sentido. É meramente, na verdade, uma repetição do que já existe. Por exemplo, o empreendedor de franquia, ele meramente repete o modelo que é da matriz. Então é importante que ele inove o seu produto, para ele poder participar e concorrer com seus colegas. É uma concorrência sadia, salutar, onde ele sai na frente. Sempre tem que haver a inovação. E de preferência, uma inovação disruptiva, que nem nada tenha no mercado, que possa oferecer coisas novas para o cliente. O centro está no cliente. Isso é fundamental. E você tem realmente feito um trabalho dessa natureza, já. Todo trabalho que você tem como mola mestra o consumidor, o cliente. Esse é o segredo realmente que existe. E quanto à educação, não tenho dúvida que ela está avançando cada vez mais. Você nota a precocidade dos alunos, né? Somente na área tecnológica. Se você analisar o que aconteceu nos últimos anos, né? Você fica impressionado. Não somente na área de hardware, por exemplo, mas na área de software, de criação, de aplicativos. A própria pandemia foi um exemplo inequívoco disso. Com a pandemia tudo parou, mas de repente foi retomado através de online, foi criado aplicativos e hoje você nota que esses modelos vieram para ficar. É o modelo híbrido. E eu parabenizo, na verdade, todas as pessoas que conduziram isso. No próprio STED, nas escolas em geral, elas em menos de 15 dias, elas se adequaram à nova realidade. Porque de repente veio a pandemia, as escolas fecharam, aí os educadores precisavam arrumar um jeito. O aluno não podia ficar sem educação. Aí surgiu o ensino online, com modelos diferenciados, e isso atingiu realmente os alunos. E eles foram melhorando as metodologias, até chegamos nas metodologias ativas, onde o aluno sempre foi o protagonista do processo. O segredo é colocar o aluno no centro desse processo. Associar sempre a teoria à prática. Trazer a prática para dentro da escola, para ser discutido na escola. Acho que esse que é o segredo. A próxima participação é do empreendedor e especialista em recursos humanos, Dendry Rios. Olá, professor Pedro Chaves, tudo bem? O senhor que é uma referência da educação superior aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que está faltando para Mato Grosso do Sul ser essa potência do empreendedorismo, principalmente quando a gente fala de pequenos negócios, de pequenos empreendedores. O que está faltando para nós? Qual que é a essência? Qual que é o grande segredo? Qual que é a grande estratégia para a gente transformar o Mato Grosso do Sul no estado mais empreendedor do Brasil quando a gente fala de pequeno negócio? Você sabe que o Brasil é o país campeão de empreendedorismo no mundo, né? 38% das atividades de empreendedorismo estão no país. O problema grave é do microempreendedor. É necessário que nós estimulemos mais através de créditos.
Às vezes eles têm ótimas ideias e não implementam essas ideias por falta de crédito. Por outro lado, o empreendedor tem que fazer o planejamento. Ele esquece de planejar. É fundamental que ele entenda que o produto dele pode ser bom, de boa qualidade, mas se não houver um planejamento, onde tem começo, meio e fim, na verdade ele se frustra rapidamente. Haja visto o número de empresas que com menos de 6 meses, elas abrem as portas e depois fecham. Eu fui, por exemplo, responsável pela incubadora tecnológica na Uniderp. Na época nós estimulávamos o aluno a desenvolver as suas ideias, dentro daquele espaço. É necessário que ele faça uma pesquisa de mercado, analise o produto, tenha um brand, quer dizer, uma marca boa, isso é importante também. Então nós sempre aconselhamos o aluno quando for para o mercado, o empresário quando for para o mercado, o empreendedor quando for para o mercado, analise bem o seu produto, verifique qual é a aceitação do consumidor. Agora é a vez do presidente do Conselho Regional de Economia, Paulo Ponzini. Primeiramente, quero dizer da minha satisfação em ter sido convidado para fazer parte da entrevista desse grande empreendedor, professor Pedro Chaves dos Santos, profissional referência para a classe dos economistas em nosso estado. Professor, considerando a mudança no ambiente empresarial que estamos vivenciando em Mato Grosso do Sul, aonde o governo, empresariado, entidades de ensino superior, Sistema S, meios de comunicação e outros agentes se uniram e estão em conjunto construindo, como o senhor vê o mercado para os jovens profissionais liberais, especialmente os economistas? Muito obrigado. Ponzini, é um prazer muito grande falar contigo, responder suas perguntas. Uma pessoa que eu respeito muito, um dos educadores eméritos e economista mais tradicional e mais competente desse estado. Eu respeito muito a sua pergunta, é extremamente pertinente. Eu acho que, na verdade, estamos importando diversos grandes empresários e grupos econômicos fortes. Ao invés de ser ruim, é muito bom para o nosso estado. Isso vai abrir muitos espaços, porque nós temos, na verdade, que pensar, primeiro, na formação do economista, E lá na base, as universidades, as faculdades precisam aprimorar para isso e adequar esse economista para a realidade que ele está vivendo. Isso é um dado importante. Essas grandes empresas, elas vão absorver, obviamente, mão de obra local, mas é fundamental que eles se adequem realmente a essa realidade. Os próprios cursos superiores, cursos de mestrados, especialização, precisam se adequar ao ramo dessas empresas. Hoje nós temos a Suzano e outras empresas que estão sendo implantadas aqui. Elas não poderão trabalhar sem que haja a mão de obra local. E isso é fundamental, que o economista, o administrador, o contabilista tenha realmente essa formação. O problema é capacitação, é fundamental. A próxima pergunta é da professora e doutora Luciane Ezan Carvalho, diretora do curso de Economia da Universidade Federal. É notório que a educação ela passa por diversas transformações, principalmente no momento pós-pandemia, em que o ensino ele passou a ser híbrido em diversas universidades. Nesse sentido, a minha pergunta é: há futuro para as metodologias ativas no ensino que está cada vez mais tecnológico? A pergunta também é bastante importante. Hoje é inevitável a presença das metodologias ativas, porque na metodologia ativa você desenvolve não somente os aspectos cognitivos do aluno, mas também os fatores socioemocionais. O bom profissional não é aquele que apenas conhece o conteúdo, ele precisa ter resiliência, ele precisa ter liderança, aquelas qualidades inatas fundamentais nas empresas. Hoje as empresas, quando contratam o funcionário, ele não se preocupa apenas com o conhecimento técnico, mas como ele vai lidar com os problemas. É isso que é fundamental. Então as metodologias ativas são essenciais para isso. E o ensino tecnológico não é incompatível com essas metodologias ativas, porque sempre o aluno é o centro disso tudo, onde ele é o protagonista, como nós falamos. E o aluno pode trazer os problemas de fora para dentro da universidade. E ela ser o centro, na verdade, de todo esse ensino-aprendizagem. E, principalmente, hoje não se fala muito em ensino, não é isso, professor? Hoje se fala em aprendizagem. E o aluno, em todos os momentos, ele pode aprender. Como eu falei anteriormente, ele aprende no ambiente escolar, ele aprende fora, ele aprende no trabalho, onde quer que ele esteja, é um espaço, um locus, onde ele está sempre aprendendo. Finalizamos a rodada de participações com a pergunta do jornalista Danilo Costa, editor do portal JD1 Notícias.
Professor Pedro Chaves, bem-vindo ao Protagonistas. Em 1965, 57 anos atrás, o senhor iniciava suas atividades na educação lecionando matemática. Em 71, o senhor se tornou sócio da Máxia, onde a sua família já tinha iniciado o empreendimento. O senhor vivenciou a época de maiores transformações da história da humanidade. E justamente num segmento tão sensível como é a educação, como é que o senhor vê tudo isso? Como é que o senhor foi se adaptando aos cenários? Hoje nós falamos em metaverso, mas o senhor veio de uma época onde o curso de datilografia era um grande avanço pessoal para qualquer pessoa. Como o senhor se adapta a esse mundo de transformações da qual o senhor foi um personagem vivo e partícipe? É muito emblemática, né? Eu acho que você tem razão. Eu passei por todas essas fases. Até eu brinco com meus amigos que eu sou protagonista ocular da história. Que desde a época de Getúlio Vargas, eu vivenciei todo aquele ambiente do suicídio de Getúlio Vargas, a sucessão, o lote, o problema da briga entre o lote e o brigadeiro Eduardo Gomes, a entrada do Jânio Quadros, tudo isso. E sempre baseado realmente nos fatos históricos. Obviamente sempre na minha casa, desde os 7 anos, a gente falava em educação. Isso transformou muito todos nós, né? A transformação da educação é inerente a todas as pessoas. Por isso que eu gosto da educação. A educação transforma. Ela realmente gera e cria cidadania. Tira pessoal da dificuldade, daqueles problemas de periferia. Então é só através da educação que a gente consegue crescer. Eu passei por essas fases, desde a máquina de fotografia, eu era realmente expert, um bom datilógrafo, consegui bons empregos, aí fui crescendo, aí saí de Campo Grande, fiz cursos em São Paulo, Rio, mestrado, diversos cursos, voltei para minha terra natal, voltei para o meu ninho, através da educação, e hoje eu vejo, na verdade, esse desenvolvimento muito rápido, e a gente precisa alcançar esse desenvolvimento e estar junto com ele, sabe? Eu tive a felicidade de trabalhar com universidade, e a universidade não envelhece. Alguém pergunta para mim, Pedro, você já está com mais de 80 anos, como que você não envelhece? Por que você está tão bem? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com a universidade, trabalhar com jovens, aprender com eles diariamente. A evolução deles era a minha evolução. Então isso é importante, estar aberto para novos conhecimentos, sempre acolhendo isso. Então isso foi o segredo de tudo isso. Obrigado. E o protagonista de hoje chega ao fim, mas antes de encerrar eu quero lembrá-los mais uma vez que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional pelo canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas redes sociais pelo @jd1noticias.com. Professor, foi um privilégio, foi uma honra receber o senhor aqui, nós queremos agradecer a sua participação e para encerrar o programa de hoje o senhor pode deixar as suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito ao Danilo Costa, a toda a sua equipe, por essa oportunidade singular de eu manifestar realmente pontos de vista importantes. Falar sobre educação sempre é uma coisa que desperta e me instiga a falar cada vez mais e dizer que a educação é transformadora. É a única forma do país alcançar o seu patamar a que ele tem direito. E agradeço muito que o Danilo continue fazendo esse trabalho maravilhoso de informar e formar a população. E obrigado, Danilo. Um abraço muito carinhoso para você e toda a sua equipe. jd1noticias.com. A notícia no seu celular.